trazer para você uma reflexão baseada no Salmo 121. Este salmo é chamado de Cântico do Peregrino, ou Cântico de Romagem, porque ele era um hino cantado pelo viajante. O povo de Israel, quando saía das suas casas, às vezes de lugares bem distantes, como do norte de Israel, eles vinham em caravanas para adorar a Deus em Jerusalém. E, portanto, eles faziam uma longa caminhada, era uma longa jornada que muitas vezes poderia levar alguns dias até chegarem em Jerusalém para adorar a Deus ali no templo construído por Salomão. Nós encontramos aqui neste salmo várias vezes a palavra aquele que te guarda. Nós encontramos essa expressão no verso de número 3, no verso 4, no verso de número 5, no verso de número 7 e no verso de número 8. É uma expressão que se repete ao longo do Salmo. Portanto, nós temos aqui 5 promessas de Deus, 5 promessas de Deus relacionadas à sua proteção para a nossa vida, para o peregrino. A primeira proteção está relacionada à nossa jornada, à nossa caminhada neste mundo. O próprio salmista lembra a ele próprio a respeito desta promessa de Deus. E ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Durante essa viagem que o peregrino fazia até chegar em Jerusalém, ele passava por muitas situações, por muitos caminhos que eram perigosos. Ele tinha que subir, havia pedras ao longo do caminho, desfiladeiros, montanhas, e ele então diz que ao longo do caminho, ao longo da sua jornada, Deus o guardaria, Deus o preservaria, Deus não permitiria que os seus pés tropeçassem, que os seus pés vacilassem. Esta é a primeira promessa que o salmista lembra a ele mesmo a respeito de como Deus iria guardá-lo e preservá-lo na sua jornada, na sua peregrinação. A segunda promessa que nós temos é a promessa constante e eficaz de Deus para a nossa vida, para o peregrino. Ele diz no verso de número 4: É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Imagine você ter um guarda que de repente cochilasse, que de repente dormisse, né? Ele certamente não seria um bom vigia, não protegeria aquilo que ele estivesse guardando, a casa, a propriedade ou até mesmo a vida das pessoas. Mas o salmista lembra que este que nos guarda, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou ao seu povo, a Israel e em Jesus Cristo, esse Deus, ele jamais dorme, ele é um guarda eficaz, ele está sempre vigilante, ele jamais dorme, ele jamais cochila, ele não é vencido pelo cansaço. Nada pega este Deus de surpresa, porque ele está constantemente vigiando, sempre alerta para guardar o seu povo. Portanto, a sua proteção é uma proteção constante e eficaz. A terceira promessa está relacionada ao caráter deste Deus que é o nosso guarda, que vigia a todo instante. O salmista diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Nós vemos aqui o salmista lembrando a si próprio a respeito deste Deus, esse Deus que tem um caráter imutável,
desse Deus que é fiel à sua própria palavra e que ele sempre protegerá o seu povo. Ele diz: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Assim como a sombra do peregrino durante a sua viagem era projetada ao seu lado, assim também ele lembrava que Deus estava constantemente como uma sombra sempre ao seu lado para lhe proteger. Seja durante o dia, seja durante a noite. Seja durante o dia em que ele enfrentava altas temperaturas durante a sua viagem pelas montanhas até chegar em Jerusalém para adorar a Deus, seja à noite, onde havia frio constante. Então ele está dizendo: Deus vai me guardar na minha jornada, na minha viagem, tanto de dia quanto de noite, porque ele é como uma sombra que está sempre me acompanhando aonde quer que eu for. Nós temos aqui então o caráter de Deus sendo revelado, o Deus que é fiel, que guarda o seu povo, que está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Lembremos-nos de Israel, que quando andou no deserto, tanto de dia, o Senhor era como uma nuvem protegendo o seu povo, dando a direção até chegarem à terra de Canaã, quanto à noite era uma coluna de fogo que aquecia e protegia o seu povo. Deus está constantemente ao nosso lado para nos proteger. Depois o salmista diz, então, em quarto lugar, sobre a proteção contra o mal. Ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui, de todo mal, refere-se a todas as adversidades da vida. O Senhor sempre guardará o seu povo na sua caminhada, na sua jornada neste mundo como peregrinos que somos. Mas o Senhor também guardará a nossa alma, mesmo que venham momentos de adversidade sobre nós. Nós teremos a nossa alma guardada pelo Senhor. Portanto, o salmista lembra aqui a respeito da eternidade, que Deus guardará a sua alma para sempre na eternidade, que Ele estará sempre nas mãos desse Deus, que Ele o protegerá para todo o sempre, para todo o sempre. E por último, ele diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A saída, que era a saída da casa de onde vinha o peregrino, como eu disse, de lugares distantes, para adorar a Deus em Jerusalém no templo, e o Senhor guardava eles até a chegada, até a entrada, até quando ele passava pelas portas da entrada de Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Então o Senhor guarda tanto na saída quanto na entrada. O Senhor guarda a nossa jornada de vida. Ele nos guarda para todo o sempre. Quero terminar essa reflexão dizendo que o Senhor guarda o seu povo, porque Ele fez uma aliança conosco. Por isso o salmista diz no verso 4 que Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda do seu povo, com quem Ele fez uma aliança. E nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos o povo de Deus. E Ele fez uma aliança conosco de ser o nosso Deus, de ser o nosso guarda, de estar sempre conosco todos os dias da nossa vida. O salmista ele começa dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele caminhava como peregrino, saindo da sua casa, passava dias em jornada até chegar em Jerusalém, que estava construída num monte. Então ele olhava para o monte onde era o tabernáculo e ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Por isso eu quero convidar você no dia de hoje a olhar para o Senhor Jesus, Ele que é o teu Deus, Ele que é o teu protetor, Ele que é o teu guarda. Ele estará sempre ao seu lado para te preservar, para te guardar e te encorajar. Quero terminar contando uma pequena história. Conta-nos que, certa feita, um comandante de uma embarcação
estava navegando de Liverpool até Nova York e nesta travessia sua filha o acompanhava a bordo do navio. Certa noite, quando todos dormiam tranquilamente, levantou-se uma repentina ventania que veio varrendo as águas até que atingiu a embarcação e instantaneamente virou-a de lado, deixando cair e quebrando tudo que era móvel, acordando os passageiros com a consciência de que estavam em iminente perigo. Todos a bordo estavam apreensivos e inquietos, e alguns pularam da cama e começaram a vestir-se para que estivessem prontos para o pior. O capitão tinha sua filhinha que estava a bordo e ela tinha apenas 8 anos de idade. E ela acordou como todo mundo e perguntou: "O que é que está acontecendo?" Ela levantou assustada perguntando. E lhe disseram que uma ventania havia atingido o navio. E ela disse: "O papai está no convés?" "Sim", responderam, "papai está no convés." A pequenina se levantou então no travesseiro novamente, sem medo algum, e em poucos minutos estava dormindo docemente, apesar dos ventos e das ondas do mar. Em quem você confia? Confie no Senhor Jesus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Se a sua alma está abatida, se você está aflito, com medo, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor Jesus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Redentor. Ele é um Deus fiel que nos guarda na nossa jornada. Nós somos apenas peregrinos aqui neste mundo. Estamos todos caminhando para a Jerusalém celeste. E nesta nossa peregrinação neste mundo, nós teremos sempre o Senhor Jesus conosco. Ele é o nosso guarda, Ele nos protegerá. Que essas palavras, que essa reflexão traga encorajamento, traga consolo para o seu coração. E assim você confie nos cuidados, na proteção e na preservação que o Senhor Jesus pode conceder a cada um de nós. Que Deus te abençoe.